Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros, ou se preferir, Teoria do Risco, certo? Nessa aula de hoje, eu chamei ela de aula 8.1 porque é uma aula que, vamos dizer assim, é um bônus, tá? Na aula 8 nós discutimos distribuições de probabilidade contínuas e discretas, certo? As contínuas utilizadas para modelar o valor individual de um sinistro, tanto no risco individual como no risco coletivo, né? Independente de qual modelo você está usando, e as variáveis discretas para modelar a variável aleatória n, número de sinistros no período, certo? Nesse caso, apenas no modelo de risco coletivo. E bem, o que é que eu decidi trazer para vocês hoje? Como visualizar um pouco e calcular essas probabilidades e essas distribuições utilizando um software, no caso o R. Por qual motivo? Porque, bem, é muito tedioso calcular essas probabilidades e lidar com distribuições de probabilidade na mão. Existem situações como em provas, como a própria prova do IBA, que talvez seja necessário fazer algumas contas à mão, mas na maioria dos casos, vocês vão ter à sua disposição um software, um computador ou mesmo um celular que tem aplicativos que podem auxiliar a gente. Então, pegando um software básico utilizado muito em estatística e atuária, livre, tá? O R, que para quem não sabe, você pode baixar gratuitamente no R Project. É um software aberto, tá? Então existem contribuições de diversos pesquisadores e desenvolvedores. Então muita coisa que pode não ter na versão básica, você consegue fazer o download lá, tudo bem? E enfim, o que é que nós vamos ver hoje aqui? Como lidar, como eu falei, com essas distribuições. E aí a gente tem que saber que para lidar com distribuições existem 4 letrinhas básicas para tratar com elas. A primeira é a letra D, certo? O que é que a letra D vai fazer para a gente? Ela vai trazer a função de probabilidade, no caso da distribuição discreta, e a FDP, ou função densidade de probabilidade, no caso de uma contínua. Como é que funcionam os comandos no R, para quem não está tão habituado, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, normalmente você vai ter a função. No caso que a gente está usando é D binômio. Então vamos entender. Primeiro a letra que eu falei, estamos olhando sempre a letra D para calcular uma função de probabilidade ou uma densidade. E binômio é a distribuição binomial. E após a função no R, você sempre vai ter aqui, entre parênteses, os parâmetros para o qual estamos calculando a função de probabilidade da binomial. Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui nesse primeiro comando. Eu estou calculando a probabilidade, tá? A função de probabilidade de uma binomial. Mas que binomial? E aí nós temos esses 3 valores aqui, 0, 2 e meio, tá? O primeiro valor, toda vez que eu estou tratando com a distribuição, é sempre, no caso, para qual valor a gente está calculando aquela probabilidade. Então aqui é a probabilidade de x, nossa variável aleatória binomial, ser igual a 0. Então é p de x igual a 0, tá? E aí quais são os outros 2 parâmetros? São os parâmetros da distribuição binomial. Primeiro o n, número de tentativas que são 2, e depois p, a probabilidade de sucesso, que no caso estamos usando meio. Lembrando que o R usa ponto como decimal e vírgula para separar aqui os valores da minha função, tá? Para ficar mais claro, vamos olhar o segundo comando, que novamente eu estou usando D binômio, tá? Então estou calculando para a distribuição binomial com os mesmos parâmetros, tá? 2 e 0.5p. Só que repara, ao invés de pedir para calcular na minha binomial só para o 0, eu usei essa funçãozinha aqui do R, que é C concatenar, que eu estou criando. O R é uma linguagem vetorial, para quem não sabe. Então estou criando um vetor com os valores 0, 1 e 2. Então eu estou pedindo para o R calcular para 0, para 1 e para 2. E são esses valores que são reportados para a gente aqui. Então essa é a probabilidade de x ser 0, essa é a probabilidade de x ser 1 e essa é a probabilidade de x ser 2, quando numa binomial com n igual a 2 e p igual a meio. Se a gente somar esses valores, essas probabilidades, vai dar 1, porque obviamente, se eu estou fazendo, por exemplo, jogando uma moeda e olhando o número de caras, fazendo isso 2 vezes, então eu só posso ter 0 ou 1 ou 2 caras, e vocês sabem calcular isso facilmente à mão, para confirmar que os valores realmente
são esses, tá? Então, se eu quero calcular a probabilidade em uma discreta, é só usar D e aí o código que representa aquela distribuição no R, informar o valor de x para que a gente quer calcular e seguir os parâmetros da distribuição, facilmente calculando qualquer probabilidade, tá? No caso da contínua, é um pouquinho diferente, porque eu posso chegar aqui e calcular, por exemplo, o D de uma gama, tá? Gama com 2 M's, que é em inglês, e aqui eu estou dizendo o valor, né, de P de x é igual a 1 para 22. Só que aí vocês vão dizer, bem, numa contínua, a gente sabe que a probabilidade de x ser igual a um determinado valor, na verdade, é 0, porque ela assume infinitos valores. Logo, essa probabilidade dessa é 0, tá? Quem não lembra desse conceito, revisa lá a probabilidade. Então, no caso da contínua, aqui para uma normal, o que ele reporta para a gente, o R, é o valor da função densidade, a FDP. A gente não sabe que a FDP desenha um gráfico, já a gente vai desenhar esse gráfico para ficar mais claro. Então, esse valor daqui é o valor de y, de f de x lá naquela função, na FDP. A gente calcula, esse valor não é nenhuma probabilidade em si, é o valor da densidade. E reparem que na normal eu coloquei o quê? Quantos parâmetros? Nenhum. Veja, na gama eu calculei para 1 com 20 sendo o meu alfa e 2 sendo o meu beta. Só que na normal eu só disse 0. Ou seja, eu só informei para qual valor era para calcular a FDP. E cadê os parâmetros? No caso da distribuição normal, o R aceita que eu não informe parâmetros. Nesse caso, ele assume que eu estou falando de uma distribuição normal padrão. Então, ele está assumindo média 0 e variância 1, certo? Então, essa é a primeira letrinha, D. A próxima letra é a P, que é parecida com a D, só que em vez de dar distribuição no ponto, ela me dá a acumulada. Então, por exemplo, se eu calculo P binômio com os mesmos parâmetros 2,5, vai me dar 0,25 porque eu estou calculando onde? No zero. Então, é a probabilidade de x ser menor ou igual a zero. Como não existe nenhum valor abaixo de zero, não vai influenciar. Mas fazendo o mesmo cálculo que a gente fez antes para 0, 1 e 2, olha o que acontece. Primeiro, a probabilidade de x ser menor ou igual a 0, que é 25. Depois, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Que é o que? X ser 0 ou x ser 1, que é meio. Então, é 0,25 mais meio, né? Assim que a gente calcular a FDA, a função de distribuição acumulada. E probabilidade de x ser menor ou igual a 2 é 0,25 mais meio mais 0,25, que é a probabilidade de ser 0, ser 1 ou ser 2. Tá? Então, somando, aqui nós obtivemos 1. Tá? Então, eu não precisaria fazer o cálculo de vários D binômio para calcular uma acumulada, por exemplo. Aí, no caso da distribuição contínua, agora isso faz sentido. Eu estou calculando a acumulada. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Então, agora sim, nós temos uma probabilidade que é um valor bem pequeno. Então, a probabilidade, se isso fosse um sinistro com esses parâmetros do sinistro ter um valor menor ou igual a 1, seria um valor bem pequeno, tá? Que é 6.4, esse é menos 14, é 10 elevado a menos 14. Então, um valor bem pequeno. E olhando no caso da normal, o que é que a gente tem? P de norme, 0 é meio. Não é isso que a gente sabe sobre a distribuição normal, padrão? Que metade dos valores estão abaixo de 0, metade estão acima de 0, tá? Isso daqui nada mais é do que o quê? A mediana, porque eu tenho metade dos valores abaixo de 0, né? 0 é a média, a mediana e a moda no caso da distribuição normal. E aí, por exemplo, se eu quero calcular uma probabilidade do anormal padrão, dizer está entre menos 1 e 1. Vocês sabem fazer isso com a tabela. E como é que eu faço isso no R? É bem simples, ó. Eu calculo a probabilidade de x, de z ser menor ou igual a 1 e subtraio a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 1. Então, se eu tenho de menos infinito até 1 e disso eu tiro de menos infinito até menos 1, se vocês fizerem um desenho, na hora que eu subtrair isso, menos infinito até 1, subtraído da área de menos infinito até menos 1, vai sobrar quem? A área entre menos 1 e 1. Que vocês podem usar a tabela e conferir que é exatamente esse valor, certo? Que a tabela de vocês deve ter só 5 casas decimais no máximo, né? Que é esse valor que a gente está acostumado aqui, né? Entre 0 e 1, a gente sabe lá na tabela que é 0.34134.
Então é 2 vezes esse valor. Vocês sabem fazer todos esses cálculos usando tabelas e etc. Tá aqui só mostrando como eu posso usar um software para calcular esse tipo de coisa. E agora, vejam, eu fiz o que? Eu coloquei interrogação, tá? pnorm. Pnorm é um comando que eu já conheço, mas eu coloquei a interrogação para quê? Para usar a ajuda do R, que eu quero mostrar uma coisa super importante para vocês, tá? E ele abriu lá no meu navegador, certo? O ajuda do R, e aí ele vai mostrar a distribuição normal, tá? Aqui ele mostra sobre o que ele está falando, tá? Para busca é normal. Stats é o pacote do R, tá? Existe esse pacote, já é automaticamente carregado quando você liga o R, chamado stats. E aqui é a documentação do R. E ele vai descrever aqui, né? Que é densidade, distribuição, quantílica, números aleatórios da distribuição normal. Mas o que é que eu quero mostrar, né? São as 4 letras, a gente já viu D e P. Já vamos ver Q e R, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso, ó. O R, tá? Ele coloca os parâmetros aqui para a gente saber. Então, veja, probabilidade de X, como nós fizemos, ou no caso aqui, né, a função densidade, e aqui a função acumulada. Mas vê só, ele está colocando que a média automaticamente é 0, então se eu não informo quanto é a média, tá? Eu posso tanto colocar min igual 10, se eu quiser, ou posso deixar em branco, ou posso colocar o 10 direto, tá? Tanto faz. Eu escrever o nome do parâmetro igual ao valor, só colocar o valor, o R entende do mesmo jeito, tá? Eu poderia ter feito essa mesma conta que a gente fez aqui, por exemplo, ó, e colocar assim, min igual a 0, tá? Então ele entende tanto assim, como se eu colocar só o valor 0, tá? Esse é o valor automático que está na média. E esse é o valor automático que está onde? No SD, o que é SD? Standard Deviation, é o desvio padrão, tá? Então a gente é acostumado quando reporta uma distribuição normal em qualquer trabalho, qualquer prova que a gente faz, qualquer questão, média variância, mas o R usa média desvio padrão. É aquela questão sobre escolhas de parametrização que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então muito cuidado toda vez que for trabalhar com a distribuição nova que vocês ainda não trabalharam, ver se a densidade dela, o comportamento é igual ao que nós esperamos, tá? A gente poderia fazer, por exemplo, como é que é o desenho da gama? Então a gente vem aqui, interrogação de gama, ele vai abrir lá ajuda, tá? E é a mesma coisa, e aqui ele diz, ó, o parâmetro de shape, tá? O parâmetro aqui você pode ter o parâmetro de escala ou o inverso dele, e aí a gente vem aqui, ó, e ele sempre dá, na normal eu creio que ele dá também, tá aqui, ó. Ele dá quem é a densidade, para a gente saber de quem nós estamos falando, tá? E aqui está a minha gama, desculpa, com os parâmetros exatamente como a gente viu na aula passada, tá? Onde quem é quem aqui? Não é x elevado a alfa menos 1, então A é o alfa, e quem é esse S? Esse S é o nosso beta, tá? Só tem que ter cuidado se é o nosso beta realmente ou é 1 sobre beta. Repara aí. Volta lá na aula passada e olha se ele está usando. Se vocês lembrarem, o beta que a gente usava estava lá em cima, né? Então isso daqui é o que? Tá? Muito cuidado aí quando for usar distribuição para verificar se a parametrização é do jeito que a gente está usando, tá? Esse S a gente tem que ver se a gente está usando shape, scale ou rate, tá? Como é que a gente está especificando? Ele diz que o S é scale. Então, cuidado. Vamos já mexer mais com a gama e aí a gente vai ver do que é que está falando, tá? Vamos para o próximo comando. Isso foi só para bagunçar um pouco a cabeça de vocês, verem que a gente tem que ter muito cuidado ao usar um software, porque ele pode estar usando a parametrização diferente, tá? O que é a função quantílica? Pode ser que vocês não tenham visto ela em probabilidade, mas muito possivelmente vocês viram em simulação, tá? É o inverso da acumulada, que a gente acabou de obter. O que a gente estava fazendo na acumulada? Estava calculando a probabilidade se isso é menor ou igual a alguma coisa, né? E encontrar a probabilidade. Na função quantílica, nós temos a probabilidade e a gente quer saber qual é o valor lá daquela distribuição que vai me retornar
aquela probabilidade. Então, por exemplo, eu posso querer saber no anormal padrão qual é o valor lá, né, da distribuição, né, o valor tabelado que a gente diz que vai me dar uma área à esquerda dele, tá? Ou seja, menor ou igual, que vai me dar aquela área de 0,95. E a gente sabe que isso é 1,645, que a gente arredonda na tabela, não é isso? Se a gente quisesse, por exemplo, 975, ou seja, é o valor que deixa 975 abaixo dele e 0,25 acima. É 1,96, não é isso que a gente usa? Obviamente aqui ele usa com mais casas decimais, só que a gente usa sempre arredondado a 2 casas, tá? E se eu pergunto numa gama, por exemplo, gama, eu estou perguntando qual é o valor de gama de x que vai me deixar meio de área abaixo, ou seja, 50%, quando o parâmetro é 22. E ele vai me dizer que esse valor é 9,8. Eu não estou perguntando de meio. Isso é o que, pessoal? Isso é a minha mediana. Deixa metade abaixo. Nessa gama a gente está usando qual parametrização para a gente ter certeza? Meio 22, né? Meio é o valor do que a gente está perguntando, a função quantílica chama que é 9,8. O 20 a gente sabe que é o primeiro parâmetro, shape, e depois, como eu não informei se era rate ou scale, ele veio para o primeiro. Então eu estou usando o parâmetro de escala, que é o parâmetro de escala não, desculpa, o parâmetro do inverso da escala, tá? Que é, na verdade, o inverso desse S, 1 sobre S. Então, se a gente inverter aqui, vejam que é exatamente a distribuição que nós vimos lá na aula passada, que era o nosso beta, tá? Então, aqui eu estou informando diretamente o beta. Então, se eu quero calcular a média, é a minha esperança dessa gama, a gente sabe que é alfa dividido por beta. 20 dividido por 2 é 10. A gente vê que 10 é a esperança, tá? Que é exatamente um pouco acima da mediana, porque é uma distribuição assimétrica positiva, né? E só para a gente terminar essa parte quantílica, ver como é que funciona com uma distribuição discreta. Se eu pergunto na binomial qual é o valor que deixa 75% de área abaixo, ora, ele vai olhar lá, a gente já tinha calculado esse valor, né? 75 ou menos é 1. Né? Menor ou igual que 75, a gente já sabia. Mas e aí se eu coloco um valor, numa contínua eu tenho para qualquer valor, na discreta são valores pulando, né? Uma função escada. Se eu coloco 0,8, aí ele vai ver, bem, não existe um valor que eu tenha exatamente 75% de área abaixo dele. Então ele vai passar para o próximo valor da escada, que é o 2, que tem exatamente 100, porque é menor ou igual a 100. O outro era menor ou igual a 75, eu perguntei um tal que fosse menor ou igual a 80. Como ele não tem, ele vai para o próximo valor acima disso. Então, cuidado quando a gente estiver trabalhando com distribuição discreta para usar a função quantílica. E a última letra, tá? Letra R, que é gerar números aleatórios. Então, se eu coloco R norm 10, ele vai fazer o que? Gerar uma amostra com 10 números aleatórios que seguem a distribuição normal padrão, média 0, desvio padrão 1. E se eu boto R gama 10 números aleatórios é a minha amostra, com parâmetro alfa igual a 20 e beta igual a 2, tá? Então, são esses 10 valores. Então, quando a gente quer fazer uma simulação para ver se a minha precificação de um seguro, por exemplo, está de modo ok, eu consigo a minha solvência, a gente vai discutir isso mais à frente, a gente pode usar o R para gerar números aleatórios e simular uma distribuição, tá? E aí, como é que a gente vai montar um gráfico? Vou mostrar rapidinho para vocês. O primeiro comando que eu vou usar, primeira função, é essa sequência, tá? E aí uma coisa nova que a gente não fez até aqui, eu vou guardar os valores que eu vou gerar com essa função dentro da variável aleatória x. Então eu vou dar, desculpa, variável aleatória x não, dentro da variável x. Então dentro desse objeto x, estou guardando os valores que estão sendo gerados aqui. Sec é uma sequência, ele vai gerar valores entre 0 e 30. E aqui esse último parâmetro que eu coloquei, eu posso colocar ou não, é o tamanho do incremento. Se eu não coloco, o incremento é tamanho 1. Então ele vai gerar 0, 1, 2, 3 até 30. Como eu coloquei 0,01, então ele vai incrementar a cada 1 centésimo.
E aí depois eu coloco um ponto e vírgula, para que é o ponto e vírgula no R, para que ele possa começar a entender a próxima linha que vem como um novo comando. Seria a mesma coisa que eu dar um Enter e colocar aqui embaixo, tá? Mas a gente faz assim para organizar melhor. E eu estou colocando X, porque eu não acabei de gerar esse objeto X, só que eu não tinha mostrado antes quais eram os valores. Se eu só colocar e rodar só isso, ele guardou lá em X. Só que se agora eu rodo o próprio X, ele vai me dizer quais foram os valores guardados dentro de X. Como eu falei, indo de 0.00 até 30, aumentando de 0.1. Para que isso? Eu quero fazer um gráfico. E aí eu tenho no meu eixo X os valores de X, que vão de 0 até quanto eu quiser. Eu já mexi com essa distribuição aqui, com esses parâmetros, eu sei que de 0 até 30 são valores legais que dá para ver um desenho legal dessa distribuição. Pode ser que a sua só precise de 0 até 10, ou precise de 0 até 100, ou é uma distribuição, lembra, isso eu estou tratando da distribuição que é positiva. Se eu tiver uma normal, eu precisaria ter valores negativos, aí começando, por exemplo, de menos 5 até 5. Tá? E aí eu vou para o próximo passo, que são os valores de Y que vão ficar lá no meu gráfico. E aí eu estou colocando a densidade de uma gama, tá? Onde, lembra, aqui é o valor para qual eu vou calcular a densidade. E eu estou dizendo que você vai calcular para todos esses valores de X. Ó. Esse valor do R aqui, ele está dizendo quantos elementos tem. Esse daqui, por exemplo, esse elemento é o 2.989 dentro desse vetor. Então, são 3.001 valores. Então, dentro do Y, existem 3.001 valores para a densidade da gama com esses parâmetros. 22, seguindo essa ordem do X, X, né, de 0.00 até 30.00. E aí eu estou fazendo o que depois? Colocando o meu gráfico, tá? O comando mais simples de gráfico do R, onde primeiro eu informo os valores de X, depois de Y. Tá? Aqui, depois é só para quê? Esse comando é o tipo de gráfico que ele vai colocar. Se eu não colocar isso, ele vai colocar pontinhos. E eu não quero pontinhos. Como é a densidade, eu quero que ele desenhe uma linha. Certo? Então eu coloco que o tipo de gráfico que ele vai desenhar igual, entre aspas, porque eu não estou informando um número, né? Estou informando uma letra. Isso é um L. E depois eu digo para o gráfico que o limite que ele vai fazer o desenho, quando ele plotar o gráfico do meu eixo Y, vai ser de 0 até 0.3. Vamos fazer o gráfico para entender o que é que eu falei. Vê, aquele Y limite lá, né, o limite de Y, fez com que o gráfico ficasse de 0 até 0.3. Se eu não tivesse colocado aquilo, ele olharia que o valor máximo é cerca de 0.18, então ele colocaria o gráfico até 0.20. Só que como eu vou colocar outras densidades aqui junto, eu já sabia qual seria o desenho delas, eu coloquei até 0.30 para visualizar melhor o gráfico, tá? Obviamente eu posso vir aqui e alterar esse limite para um valor que eu acho melhor. E agora eu vou plotar novamente outras duas densidades. Reparem que eu estou alterando os parâmetros. Essa primeira aqui eu alterei os parâmetros para 10 e 1. E eu estou usando agora não plot, tá? Porque eu quero que ele desenhe no gráfico que já está ali atrás. Então eu vou usar o comando lines, que ele vai desenhar uma linha da mesma forma. Eu tenho que formar os valores de X e de Y para desenhar aquela linha. E aí eu estou dizendo que os valores de Y são a densidade de uma gama com alfa igual a 10 e beta igual a 1. E qual é a cor para a gente saber diferenciar? Vermelha. E ele veio aqui no gráfico, ó, e desenhou essa outra densidade. Olha que legal. Essas duas distribuições, tá? A primeira e a segunda, elas têm a mesma esperança, não é? Ó, alfa sobre beta, 20 sobre 2 é 10. 10 sobre 1 é 10. Só que a variância delas é diferente, não é? Porque, veja, quem é a variância? É alfa sobre beta ao quadrado, que aqui vai ser um valor e aqui vai ser outro. E aí, o desenho delas vai ser diferente. Ó, a vermelha, tá vendo que ela tem uma barriga maior aqui? Por quê? Quem é a variância dela? É 10 sobre 1 ao quadrado, que é 10. E a da outra, da preta, é 20 sobre 2 ao quadrado, que é 4. 20 sobre 4 é 5. Então, a variância dessa distribuição é menor. Os valores dela são mais próximos da média, da mediana, assim como da vermelha são maior. E aí, uma outra distribuição, agora com parâmetros 10 e 2, na cor azul, já vai ter outro comportamento. 10 sobre 2 é 5 a esperança. Então, veja como esse gráfico, essa densidade está mais aqui para trás, e a mediana vai ser um pouco abaixo de 5, né? 4 é alguma coisa, se a gente fosse calcular, tá aqui para trás. E só para deixar mais bonitinho, pô, eu preciso de uma legenda, né? Então, eu uso o comando legend,
que ele vai colocar a legenda da forma que eu quiser para eu saber que distribuição é cada uma daquela. Primeiros parâmetros também são x e y, onde ele vai começar a desenhar a caixinha da legenda. E aí depois eu digo para ele o que é que ele vai escrever na legenda. Olha, você vai dizer que a primeira coisa que eu estou falando é uma gama 22, a segunda é uma gama 10.1 e a terceira é uma gama 10.2. Tudo dentro de um único vetor C e entre aspas, porque são caracteres e não números, tá? É uma variável string. E aí, por fim, olha, o que é que eu tenho? Eu quero que ele desenhe as linhas para eu saber que eu estou falando lá daquelas linhas. Para ele desenhar a linha, eu tenho que dizer que ele vai desenhar o tipo de linha, certo? E aí, como eu estou usando a linha, pode ser contínua, como essa que a gente usou lá, pode tracejada, pontilhada, traço e ponto, vários tipos, tá? Que são esses números aqui. A linha tipo 1 é a linha contínua, que é esse pedaço do comando que está fazendo aqui. E a cor, novamente, eu estou dizendo que a primeira, que é a minha primeira distribuição, é preta, a segunda é vermelha e a terceira é azul. Fazendo esse comando aqui, executando, olha, ele vai colocar o gráfico, ó, aquele 18 0.28 tá onde, ó? 18 é aqui, 0.28 é esse pontinho aqui. Então é onde ele começa a desenhar essa caixinha do gráfico, tá? Então vê, ele desenhou as linhas contínuas das cores que eu disse na ordem preta, vermelha e azul e colocou aquele texto do lado. E agora eu tenho um gráfico que eu posso salvar como bitmap, tá? Botão direito, posso copiar e colar direto onde eu quero, tá? Ou posso salvar como algum desses formatos. E aí vocês conseguem estudar a distribuição e ver qual distribuição, por exemplo, se comporta melhor como um conjunto de dados de sinistros que eu tenho, né? Fazer a distribuição empírica lá e fazer comparação. Mas isso fica para a gente discutir em um outro momento. E só para finalizar, que o vídeo já está maior do que eu queria, falar um pouco sobre outras distribuições, tá? Por exemplo, a gente falou no nosso vídeo anterior sobre a binomial, Poisson e binomial negativa. E aí, para eu trabalhar com elas, ó, depois é a Poisson, tá? Com parâmetro lambda. Se a gente quer saber como é a densidade dela, olha aqui a função de probabilidade exatamente como a gente sabia, ó. Ele fala já quem é a esperança, quem é a variância. E a binomial negativa é n binom, tá? E aí, novamente, ele mostra pra gente aqui qual é o comportamento da binomial. Aí você vai dizer, ih, professor, a gente não viu acima. Ele está usando a função gama, só que a gente viu lá também no vídeo, que é para a função gama, quando esses valores são discretos, que é o caso aqui, isso são, na verdade, o quê? Fatoriais, tá? Então, vejam que é a mesma coisa que a gente falou lá atrás. E aí, uma distribuição que a gente não falou, mas que é muito utilizada, tá? Em seguros, é parecido com a gama, tem dois parâmetros, a positiva, é a distribuição de Weibull, tá aqui os parâmetros dela, tá? Shape Scale, temos a log normal, que falamos no vídeo anterior, tá? Como é L norme, e aí vai os parâmetros dela, como trabalhar com a distribuição log normal, tá aqui a densidade, e por fim, a distribuição de Pareto. E aí eu dei a interrogação de Pareto, ele diz, olha, não existe no que a gente tem aqui, tá? Que eu conheço esse de Pareto, nas bibliotecas que eu tenho disponível aqui para lhe mostrar ajuda. Como eu posso instalar muitas outras bibliotecas, aí ele diz, ó, por que é que você não tenta interrogação Pareto? Que é outra forma de busca para ver se tem alguma coisa com a distribuição Pareto. E aí ele vai procurar nos pacotes e ele não achou algo da distribuição Pareto, porque às vezes a busca do R não é tão útil. Então, o que é que eu posso fazer? Vim aqui e pesquisar direto. Pareto Distribution, já fiz a procura antes, tá? Em R, porque a gente tem que pesquisar, só um momento, que eu tinha desligado a internet, porque estava aparecendo várias coisas. Pronto. A gente tem que pesquisar, às vezes, no Google e de preferência em inglês, tá? Pareto Distribution em R. E aí, tá aqui, ó. Tem a documentação, que é a busca lá com interrogação não achou. E esse é o pacote que tem a distribuição, tá? Então a gente tem que baixar esse pacote lá no site do R, ou direto pelo R, para poder conseguir utilizar a distribuição de Pareto. E tá aqui os parâmetros dela e funciona da mesma forma que nós vimos anteriormente, ó. Tá aqui a densidade,
como nós tínhamos visto. Tá? Então, algumas distribuições vocês vão ter que buscar em pacotes adicionais como trabalhar com elas. Ou, se vocês quiserem, vocês conseguem escrever a densidade no próprio R e fazer esses cálculos programando no R, tá? De um jeito mais fácil é fazer o download do pacote. Bem, pessoal, na aula de hoje eu queria mostrar basicamente isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo.